noite e sejam bem-vindos aqui a mais um Espaço do Fontes no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para a 99ª edição do Espaço do Fontes. São 99 edições, estamos perto da edição 100, não é isso que vimos aqui falar, a edição 100 será só para a semana. Hoje vimos falar do CTW Morte Súbita 2 e a análise ao CTW Morte Súbita 2 que decorreu no passado domingo na Academia Recreativa da Ajuda. Esta era uma análise que deveria ter saído na quarta-feira. Eu estou a gravar este vídeo já no sábado, já praticamente uma semana depois do show. Não é o tempo ideal para se gravar uma análise, porque há muitas coisas num show de wrestling que te ficam de memória. O ideal também não é gravar logo, não é mal acabar o show, porque há coisas no show que devem assentar também, mas por outro lado uma semana já é um período muito longo. No entanto, havia ainda a terceira parte da entrevista com o grande Seth que tinha que sair naturalmente e portanto eu também não quis estar a esperar pela outra quarta-feira e portanto vou tentar lançar este vídeo no domingo. Estou a gravá-lo no sábado já para sair amanhã, domingo, e vamos então começar com a análise ao CTW Morte Súbita 2, começar pelo pre-show. Mais uma vez houve pre-show com Vitor Amaro, El Matador, Fernando Costa, Leo Rossi, o campeão do CTW, Matt McGee, Armida Lilly, todos estes passaram, e mais, passaram pelo pre-show, um pre-show que eu gosto muito de fazer, especialmente por uma coisa. Estamos a 1 metro do ringue, enquanto se está a fazer o pre-show, está-se a ouvir, é lógico que às vezes é muito barulho, também sou capaz de perceber que para quem está em casa às vezes possa ser um bocadinho incomodativo. Mas é brutal ter essa sensação, até para quem está a ver desse lado, portanto a sensação de preparação de um show. Claramente nós estamos ali a 1 metro do ringue e esta sensação de preparação para um show que vai ocorrer dali uma hora, claramente passa lá para casa. Eu disse, não tenho a mínima dúvida. E depois, naturalmente, os excelentes convidados sempre. Foi mais um pre-show, na minha opinião, brutal. Volto a repetir, é algo que adoro fazer, exatamente por isto, porque, entrevistas altamente e realmente aquela sensação de ter ali o show tão perto é brutalíssima. Depois, dizer também que houve sold out neste Morte Súbita 2, completamente cheia a Academia Recreativa da Ajuda. Eu diria, já disse isto várias vezes, não costumo contar o público, mas eu diria que 100 pessoas seria um número justo. Tiveram que se ir buscar cadeiras, faltaram cadeiras, tiveram que se ir buscar de tão cheia que estava a Academia Recreativa da Ajuda e, portanto, eu acho que aquilo deverá levar umas 85, 90 pessoas. Acredito que se tenham ido buscar ali ainda mais umas cadeiras e, portanto, acho que 100 pessoas será, ou perto disso pelo menos, será um número justo para o número de público que esteve na Academia Recreativa da Ajuda para este Morte Súbita 2. Ainda outra questão. O CTW é mais um passo em termos de produção, mais um passo em frente em termos de produção. O CTW estreou um projetor e, portanto, é algo que já é feito. Eu, por exemplo, na APC Catch, em França, tinha visto, em Inglaterra também tinha visto, um projetor que passa o vídeo das imagens da entrada dos lutadores, o que é brutal. Enquanto o lutador está a entrar, está a passar a promo package da sua entrada, portanto, na parte de cima, para quem entra na Academia Recreativa da Ajuda, é na parte de cima ao pé do palco, e fica naturalmente que, por exemplo, para uma entrada como a do Rossi, em que se apagam luzes, em que há fumo, adicionares estas promo packages, e quem diz da do Rossi diz de qualquer lutador. Estou a dar o exemplo do Rossi por ser uma entrada com mais produção. E portanto, acho que é um grande passo em frente do CTW, e realmente ficou realmente a 100%, resultou a 100% e é algo que espero se mantenha realmente em próximos shows. Entraram então o David Curl para começar o show, depois o Sérgio, portanto os ring announcers,
E o David, além de outras coisas, veio anunciar que o combate que estava previsto pelo título europeu entre o Red Eagle e um adversário não iria acontecer. E portanto, problema, não havia combate anunciado pelo título europeu. Esta questão gerou alguma confusão no público porque o David assumiu que existia um combate anunciado e as pessoas, um combate anunciado pelo título europeu, e as pessoas que estavam no público naturalmente se interrogaram, mas que combate é que estamos a falar? Eu sinceramente cheguei a pensar que o CTW pudesse ter publicado algo na hora anterior, nas 2 horas anteriores, e que eu não tivesse reparado, e portanto estranhei realmente estar-se a anunciar que um combate que estava marcado não iria acontecer sem esse combate estar marcado. Porquê é que isto foi feito? Porque mais à frente esta particularidade iria ser importante no desenvolvimento de uma storyline, de um combate. Agora, a verdade é que eu penso que o CTW teve que tomar aqui, vá lá, uma decisão. Que seria dizer às pessoas que havia um combate programado pelo título e pensar que muitas daquelas pessoas podem ser famílias e que nem sequer seguem assim tanto as redes sociais e, portanto, diariamente aquilo que é o CTW, ou não dizer nada e depois, mais à frente, quando esta parte fosse necessária, portanto, não a ter e, portanto, anunciar esse tal outro combate ou esse segmento que iríamos ter mais à frente e que dizia respeito realmente ao Super Kid e ao combate que o Super Kid, à estipulação da qual o Super Kid iria fazer cash-in, anunciar esse cash-in sem nada por trás. E, portanto, pondo aqui em perspectiva estas duas questões, se calhar o CTW até fez bem. Eu acho que não são assim tão poucas pessoas que seguem regularmente as redes sociais do CTW, porque daquela sala, eu sei que pelo menos, porque conheço-as, 65, 70% daquelas pessoas seguem o Hoje Falo Eu e, portanto, se seguem com atenção, sabiam que não havia combate pelo título europeu agendado. Agora, volto a repetir, e portanto, se 60 ou 70 seguem o Hoje Falo Eu, muitas mais de certeza seguirão o CTW. E portanto, eu acho que as pessoas sabiam mais o card do que aquilo que se calhar o CTW pensava. Agora, compreendo que seja uma decisão que tivesse que ser tomada. Era necessário dar essa indicação em termos de storyline e portanto o CTW preferiu dizer que havia um combate pelo título europeu quando realmente esse combate pelo título europeu não tinha sido anunciado anteriormente. Isto é apenas uma pequena questão, naturalmente gerou ali alguma confusão no público, mas não creio que tenha sido também algo mais. Eu estava a ver o show ao lado do Pedro Paiva, que muitos de vocês que estão a ver este vídeo conhecem como um grande fã do wrestling nacional, e ele também ficou extremamente confuso, também disse, mas que combate pelo título europeu? Não há combate pelo título europeu anunciado. E portanto, mas foi uma pequena confusão e naturalmente, depois, mais à frente, as pessoas iriam perceber porque é que o CTW disse aquilo e portanto, a coisa iria quase fazer-se full circle quando depois fosse explicado, vá lá, nas entrelinhas, por que razão é que o CTW tinha dito que o combate pelo título europeu que estava programado não iria acontecer, quando não existia, volto a repetir, combate pelo título europeu programado. Passemos à frente, também nada de mais. E portanto, começávamos o show com o combate entre Andy Hendricks e o Dynamite Soul, Eric Walker, naquele que foi um ótimo opener. Quanto a mim, um dos melhores combates deste show. Foi um excelente combate em que o Eric e o Andy conseguiram, eu diria, sem entrar em maluquices que depois poderiam dificultar a vida aos lutadores que viriam a seguir, conseguiram ter um combate que teve um pouco de tudo. Teve comédia, teve bons moves, teve boa técnica, teve um combate disputado e muito equilibrado e, portanto, era muito difícil ter um opener melhor do que este logo para começar. Ninguém duvide do que estou a dizer. Já agora, para quem não conheça, o Eric Walker é um americano que faz lembrar claramente um jogador da NBA. E quando eu digo um jogador da NBA, não é um base, é um poste. E portanto, um americano
possante, sem ser um monte de músculos, nem nada que se pareça, mas possante, alto, mesmo jogador da NBA a fazer lembrar totalmente, e na sua gimmick, isto na parte física, e na gimmick, claramente, pelo menos no ring attire, e portanto no outfit que trouxe para o ringue, a lembrar claramente o Velveteen Dream. Foi basicamente logo o primeiro lutador que me veio à ideia. O Pedro penso que também me disse a mesma coisa, e portanto ele lembrava claramente o Velveteen Dream. Sinceramente, o Eric Walker surpreendeu-me muito pela positiva. Revelou-se um excelente lutador. Nós percebíamos que era alguém que sabia o que é que estava a fazer em ringue. Eu não faço a mínima ideia que experiência é que ele tem. Sei que passou ou que luta até em algumas companhias americanas, como a Apex Wrestling, como a APW. Agora eu não sei que tipo de experiência é que ele tem, mas transmitiu sempre muita segurança naquilo que fazia para o público. Isto somado a um Andy Hendricks que teve, como sempre, resultou num excelente combate. E logo no início, quando o Eric fazia a sua apresentação, naturalmente, logo para nós percebermos a dicotomia entre as personagens, enquanto o Eric fazia a sua apresentação, o Andy Hendricks estava deitado, como se estivesse na praia, com as mãos atrás da cabeça, deitado no turnbuckle, nas cordas, e portanto, nós ali percebíamos logo quem era o heel e quem era o babyface, mesmo que não conhecêssemos as personagens. Aliás, logo no início, o Andy tentou apertar a mão ao Eric Walker, naturalmente que o público gritou todo para o Eric não fazer, e portanto isto acabou naturalmente com um biqueiro no abdômen do Eric Walker, vintage Andy Hendricks, e o combate começava logo ali, bem definido realmente quem era o babyface e quem era o heel. Só que o Eric não demorou muito tempo a vingar-se, acabou por apanhar o Andy Hendricks e a mandar o Andy para fora do ringue, e aí foi a vez do Eric se pendurar ele próprio também no turnbuckle, nas cordas, e fazer exatamente, pôr as mãos atrás da cabeça e fazer exatamente o que o Andy Hendricks tinha feito na sua entrada, uma pequena vingança do Eric Walker. O Andy Hendricks, claro, acabou por passar ali muitas partes do combate fora do ringue, a não querer reentrar no ringue. É algo já muito comum no Andy, que ele faz muito bem, e o Eric chegou-se naturalmente a deitar no ringue também ele, à espera que o Andy entrasse, tentou não ir naquele jogo, mas naturalmente, normalmente o babyface acaba por ficar um bocadinho impaciente nestas questões. Tivemos Eric Walker às voltas atrás do Andy Hendricks no ringue, e nós também já sabemos o que é que costuma acontecer aos babyfaces nestas ocasiões, quando vão entrar no ringue, naturalmente que o heel, e neste caso o heel chama-se Andy Hendricks, aproveitam-se de imediato da situação. Foi o que o Andy Hendricks fez, e portanto o Eric Walker foi ali apanhado pelo Andy Hendricks. O Andy, no entanto, nunca conseguia dominar por muito tempo o Eric Walker. O Eric conseguia normalmente responder quase sempre. Ainda por cima, o Eric é alguém potente, é alguém fisicamente potente, e portanto as respostas do Eric Walker habitualmente vinham sempre com muito impacto, com muito mais impacto naturalmente que as do Andy, e até, eu diria, em manobras mais comuns, mais simples, havia muito impacto. Eu lembro, por exemplo, de um body slam em que o Andy, o Eric Walker era tão alto que nós vimos o Andy cá em cima, e portanto o Andy foi largado, e o impacto com que caiu fez um simples body slam nas mãos do Eric, realmente parecer uma manobra potente, e uma manobra poderosa, e uma manobra em que o Andy caía com um estrondo no ringue, e portanto tudo isso fazia com que a coisa parecesse naturalmente mais real. O Andy ia respondendo com as suas heel tactics normais, esfregar os cotovelos e as mãos na cara do Eric Walker, quando eles estavam agarrados junto à corda. Fez isto uma ou duas vezes, se bem me recordo, e era desta forma que o Andy acabava por ter os seus períodos de domínio. Tivemos também muitas, eu chamar-lhe-ia,
cocky covers por parte do Andy Hendricks, aquelas covers mais descuidadas de quem sabe que tem o combate na mão e naturalmente que depois não conseguia naturalmente o Andy fazer o 3. Ainda assim, eu diria que ali mais para o fim do combate, o Andy teve várias near falls em que podia ter realmente ganho o combate e ele nessa altura sim estava por cima do combate, mas o Eric conseguia sempre resistir e por vezes ele próprio transformava essas quase near falls em covers para ele próprio, portanto em near falls para ele próprio e a coisa estava ali equilibrada. Eu diria, no entanto, que este semi-equilíbrio foi quebrado pelo Hendricks ali mais perto do final, como estava a dizer há pouco. O Andy acabava até por exibir os seus músculos, portanto fazer assim, nessa parte de maior domínio que teve. Só que nós não nos podemos esquecer que o Eric Walker não é um adversário, ou não era um adversário qualquer. Acabou por pegar no Andy Hendricks, que fez-lhe um Snake Eyes, portanto pegou nele ao ombro, levou-o às cordas, a mandou-o para as cordas, fez-lhe um Snake Eyes nas cordas, depois colocou-o ainda nos ombros, era já a segunda vez no combate, ou a terceira que nós víamos o Andy Hendricks naqueles ombros enormes e portanto naqueles ombros principalmente a grande altura do Eric Walker, só que nesta última vez o Andy Hendricks conseguiu reverter daí para uma submissão e acabou por vencer o combate por submissão, o que lhe dá, portanto, o Andy, quando estava em cima dos ombros do Eric Walker, eu penso que lhe terá arranhado, porque eu vi as mãos dele a irem à cara, foi rápido, acabei por não perceber na totalidade, mas foi isso com toda a certeza. Naturalmente que arranhou a cara do Eric Walker, que é o que ele faz tantas e tantas vezes, e portanto acabou por conseguir reverter para uma submissão e submeteu no meio do ringue um gigante daqueles como o Eric Walker, e isso, na minha opinião, apesar de naturalmente ter tido essa parte que lhe facilitou a vitória, mas naturalmente ganhar por submissão a alguém tão grande como era o Eric Walker, na minha opinião, é sempre algo muito positivo para estabelecer o Andy Hendricks, e a verdade é que ele sairia ainda com um ele maior do que isto no final do show, mas isso nós já vamos ver e, portanto, combate disputadíssimo. Não esquecer também as chops entre eles, tiveram excelentes chops fortíssimas, foi uma das boas partes deste combate. Também muitas heel tactics por parte do Andy, muita comédia por parte do Andy, e devemos realmente dar kudos ao Eric Walker, até por ter perdido por submissão a alguém tão grande. Poderia se calhar não ficar muito contente com isso, mas foi ali submetido, esteve muito bem e com toda a certeza é alguém que o público do CTW gostaria muito de ver voltar à Academia Recreativa à Ajuda. Combate seguinte, Claudia Bradstone frente a Armina Lily, era o terceiro confronto entre estas duas. Elas tinham-se encontrado na Elite Wrestling Entertainment em Inglaterra e a Cláudia tinha ganho a Armina nesse combate. Depois tiveram um segundo combate no CTW Última Arma, também ganho pela Cláudia, e iriam ter aqui o terceiro. Eu não vi, naturalmente, o combate na Elite Wrestling Entertainment em Inglaterra, vi o do Última Arma, mas arrisco aqui dizer que este terá sido o melhor dos três combates entre a Cláudia e a Armina Lily, provavelmente até por já terem lutado duas vezes anteriormente, a fluência que elas tiveram neste combate em ringue, foi perfeita e, portanto, elas pareciam realmente estar completamente à vontade uma com a outra em ringue, e isso adicionou realmente muito a este combate, porque nós vermos as coisas a sair quase entrelaçadas, é excelente, é o melhor que podes encontrar num combate de wrestling, ou das melhores coisas que podes encontrar num combate de wrestling, a fluência, e realmente este combate foi muito fluido entre elas. Tal como os combates anteriores, ou pelo menos o do Última Arma, e imagino que o da Inglaterra também, este foi um combate equilibradíssimo.
mais do que equilibrado, foi taco a taco, em que a vitória podia ter perfeitamente caído para qualquer lado, mas naturalmente, até porque a Cláudia, com toda a certeza, quererá voltar ao main event, foi a vencedora certa deste combate. Eu diria até que o combate teve aqui muitos traços de old school. Foi um combate em que elas tiveram moves espetaculares, mas onde foi tudo feito de forma pausada e, portanto, não se andou ali com grandes correrias, a não ser ali numa parte em que andaram ali à volta do ringue, mas nada de mais. E, portanto, foi um ritmo pausado que, na minha opinião, beneficiou e muito este combate. A Cláudia, que entrou não parecendo minimamente afetada com o que lhe tinha acontecido no Incidente Internacional 2, nós não podemos esquecer que a Cláudia vinha de ver-se esfumar o seu sonho de quase 2 anos. Ela esteve quase 2 anos a correr atrás do título do CTW e no Incidente Internacional viu esse sonho esfumar-se em minutos e, portanto, isso é tramado, com toda a certeza. A Cláudia não pareceu minimamente afetada por isso e logo no início do combate mostrou ao que vinha. Nós ali percebemos imediatamente que esta iria ser uma guerra física entre duas atletas que, na minha opinião, até têm muitas semelhanças. Na minha opinião, a Armina Lily e a Cláudia têm ali muitos pontos de contacto e se calhar isso também ajudou ao que foi este combate. Aliás, o combate foi tão equilibrado que as tentativas de cover de uma e de outra começaram logo muito cedo. Aqui também, volto a repetir, tivemos a Hill a fugir para fora do ringue, como no combate anterior, e a Babyface a ir atrás dela para a meter em cima do ringue, mas as manobras que elas iam utilizando, utilizavam-nas com potência, com força. Um simples Irish Whip, por exemplo, servia para mandar a adversária ao canto e a adversária ficar caída, porque elas faziam realmente as coisas com potência, com força, e isso também passava para aquilo que era o público, porque naturalmente dá credibilidade àquilo que é o combate, numa disputa que foi, eu diria, muito crua, muito orgânica. Isto foi um combate realmente cru, orgânico, intenso, físico, e isso acho que passou realmente para o público. Acho que toda a gente gostou, pelo menos dessa parte. Eu não posso falar pelas outras pessoas em termos daquilo que foi a qualidade geral do combate, ou gostaram ou não do combate. Agora, a parte da fluência, do ser orgânico, eu acho que é impossível não se gostar. Perceba-se mais de wrestling, perceba-se menos. Acho que dá muita fluência e realmente não há como não gostar dessa parte. A Armina, depois da Cláudia começar ali com algum domínio, a Armina passou ela a ter o domínio, foi ali tendo umas covers, mas à medida que essas covers, portanto que o número de covers ia aumentando e ela não conseguia ganhar o combate, naturalmente começou a ficar frustrada, ao ponto de utilizar depois as cordas para fazer a Cláudia sofrer. Eu diria que ali até ao terceiro terço do combate, desculpem-me, ao terceiro quarto do combate, assim é que é, porque são 4 quartos, naturalmente. Se fosse o terceiro terço, era o último terço e não era isso que eu queria dizer. Ao terceiro quarto do combate, portanto, a parte ali entre o meio e quase o fim, eu diria que a Cláudia sofreu bastante às mãos da Armina Lily, mas acabou por conseguir livrar-se sempre de tudo o que a Armina lhe trouxe e de responder a tudo o que a Armina lhe apresentava. No entanto, e apesar de nós percebermos o ascendente da Armina Lily, nós percebíamos também que aquilo era uma disputa tão do caraças, que apesar de haver ali momentos em que uma superiorizava e a outra também, portanto, uma superiorizava-se e depois a outra superiorizava-se à outra, a que não se tinha superiorizado anteriormente era a que se superiorizava depois, era isto que eu queria dizer. Nós percebíamos que iria ser difícil desatar, vá lá, este equilíbrio. Há ali até uma parte do combate que, na minha opinião, simboliza bem o que foi este combate. Foi
quando elas estiveram de joelhos uma em frente à outra no meio do ringue a trocar lambadas, vá lá, chops, chapadas, eu acho que foram mais chapadas até do que chops. E portanto, isto realmente, uma dava, a outra dava, uma dava, a outra dava, e isto foi o símbolo do combate. Se quiséssemos usar um símbolo para o que foi este combate, esse seria um bom símbolo para isso, porque realmente aquilo mostrava o que foi o combate que as duas disputaram. Na última parte do combate, veio então a recuperação da Claudia Braxton, primeiro com uma submissão. Eu penso, tenho quase a certeza que terá sido no crossface, só que eu tinha um matador, tinha um árbitro, a tapar-me totalmente o ângulo de visão. Portanto, eu não via nem a Armina nem a Cláudia, porque o matador estava comprido no ringue e, portanto, tapou-me totalmente o ângulo. Mas eu penso que aquilo terá sido, de certeza absoluta, um crossface. A submissão, a Armina ainda se livrou desse crossface. Houve depois também um cutter e a Cláudia acabou por vencer pela terceira vez a Armina Lily 3-0 em combates com a Armina, e isto seria razão para a Armina ficar fula da vida. No entanto, depois do combate terminar, a Armina olhou para a Cláudia, elas ficaram ali em staring uma para a outra, mas a Armina abraçou-a, levantou-lhe o braço e realmente uma despedida, uma bela despedida para uma guerra entre Claudia Braxton e Armina Lily, e a Armina despede-se de Portugal com muito mais valorizada do que no dia em que chegou, porque acho que qualquer pessoa que perceba minimamente do que está a ver, percebe que esta foi uma grande adversária para a Claudia Braxton. E passávamos a um dos murky matches deste show, o Morte Súbita Rumble. A Morte Súbita Rumble, que o ano passado tinha sido quase, eu diria, gloriosa, dava o nome ao show deste ano. E, portanto, acho que só esse facto dava aqui um saborzinho bem especial àquilo que seria a Morte Súbita Rumble deste CTW Morte Súbita 2. E, na minha opinião, sem ter sido uma Super Rumble, é difícil ser. Eu acho que nunca vi uma Super Rumble em Portugal. Já tivemos batalhas dos 1000 muito boas. A última, houve uma Rumble da APW também muito boa. A última Morte Súbita Rumble também foi muito boa. Cada qual pelas suas razões. E esta, eu diria que foi diferente da última Morte Súbita Rumble. Eu quase nem as consigo bem comparar de tão diferente que foram. Agora, claramente, com todos os objetivos que esta Morte Súbita Rumble tinha, foram alcançados. Apresentar lutadores, avançar histórias, terminar feuds, tudo isso foi alcançado e teve um bom nível de entretenimento. Esta Rumble, tecnicamente, pode não ter sido espetacular, é raríssimo uma Rumble ser, a verdade também é essa. Uma Battle Royale é raro ser espetacular tecnicamente e, portanto, acho que uma Battle Royale o que interessa, muito sinceramente, ou o que mais interessa ao entretenimento, é a história que se conta, e neste caso, essas histórias foram muito bem contadas. Dizer ainda que o vencedor deste combate teria um prémio muito apetecido, uma oportunidade por qualquer título de CTW, da japonesa Hit Up, das inglesas PWL ou Fight Star Pro Wrestling. Portanto, um grande prémio para quem vencesse esta Morte Súbita Rumble. 11 lutadores. Vamos lá ver se eu me consigo lembrar disto tudo de memória. Pode haver aqui alguma falha pelo meio. Eu tentei cronologicamente colocar isto na minha cabeça. Vamos lá ver se está bem. Só o CTW é que poderá confirmá-lo. Mas eu acho que se não estiver totalmente bem, estará muito, muito, muito perto. Primeiramente, entrou Maxi Pepsi, um lutador mascarado com uma gimmick baseada em que adivinharam na Pepsi, e por isso é que ele era o Maxi Pepsi. E juntamente com o Maxi Pepsi entra o Dabasha, foi a entrada número 2, o Dabasha, que é o Black Country Champion da PWL. O Maxi Pepsi, naturalmente, mais divertido, o Dabasha, muito mais carrancudo, e o Maxi Pepsi
conseguiu dominar o Dabacha no início do Rumble, só que ele não sabia as regras, foi esse o problema, porque tentou fazer o pinfall, esqueceu-se que para se eliminar o adversário tinha que se atirar o adversário por cima da última corda e os pés teriam que bater, os dois pés teriam que bater no chão. O público tentou lembrá-lo realmente de que só conseguiria eliminar o Dabacha enviando-o pela terceira corda. Foi um momento, diga-se, engraçado. No entanto, e o público, já agora desfalava no público, o público esteve sempre muito ruidoso. Não foi só o facto de estar ali um sold out, o público esteve sempre muito ruidoso durante todo o Morte Súbita 2, não só durante a Rumble, mas durante todo o Morte Súbita 2. E portanto, o Dabacha não foi nisso, reverteu e eles ficaram ali até à terceira entrada, que eu diria que era o homem mais esperado desta Rumble, talvez ali juntamente, naturalmente, com o Vitor Amaro. Super Kid, também dizer que tanto o Vitor como o Nelson eram os dois únicos anunciados. Também há de dizer isso. Mas mesmo que houvesse mais anunciados, tenho a certeza absoluta que Super Kid e Vitor Amaro seriam os dois nomes mais esperados desta Morte Súbita Rumble. E como entrada número 3 tivemos o Super Kid que iria realmente fazer uma ótima Rumble e que o levaria posteriormente a uma grande vitória. E portanto, o Nelson começa a Rumble em grande, elimina o Maxi Pepsi, elimina o Dabacha e fica com o ringue vazio. Basicamente, vai sentar-se no turnbuckle à espera do seu próximo adversário. E quem foi o seu próximo adversário? Entrada número 4, o rei da Morte Súbita Rumble, Vitor Amaro, entrava com o título da APW ao ombro, com o público a mostrar naturalmente logo o seu apoio ao Vitor, e teríamos ali um confronto de babyfaces, Super Kid, Nelson Pereira e Vitor Amaro. A seguir, portanto, eles tiveram ainda ali uma interação. Já agora, antes de mais dizer isto, eu pagava para ver um combate entre o Vitor Amaro e o Orange Cassidy. Acho que seria, para quem conhece o Vitor Amaro, acho que seria brutalíssimo. Um Vitor Amaro, Orange Cassidy, man. Eu, se tivesse dinheiro, eu dava do meu dinheiro para trazer cá o Orange Cassidy e pô-lo num show com o Vitor Amaro e termos um Vitor Amaro, Orange Cassidy, que ficaria para a história com toda a certeza. E portanto, dizia eu que o Vitor tinha entrado com o título de campeão da APW, naturalmente, e teve um excelente início de Rumble, dominando o Vitor Amaro, o Super Kid, mal entrou na Rumble. No entanto, de seguida entra, e é a entrada número 5, Matt McGee, o inglês da PWL, que imediatamente dá uma clothesline no Vitor e tira ali um bocadinho do ímpeto que o Vitor Amaro tinha. Teremos então Super Kid, Vitor Amaro e Matt McGee com, salvo erro, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas salvo erro, o Super Kid a eliminar o Matt McGee e de seguida a aplicar um Super Kill no Vitor Amaro. No entanto, o Vitor acabou por rebolar para fora do ringue, portanto não foi eliminado. A seguir, Claudia Bradstone era a entrada número 6. Acho que não havia muita gente que estivesse à espera que a Cláudia participasse nesta Morte Súbita Rumble. Uma entrada surpresa, foi um enorme pop para a Cláudia e, portanto, tivemos Super Kid e Claudia Bradstone a degladiarem-se em ringue. Uma disputa entre dois best friends. E é quando o Super Kid tem a Cláudia no canto e se apresta para continuar a sua ofensiva nela, que se ouve uma música, o Super Kid para, basicamente, no meio do ringue. E que música era essa? A música do Lobo Ibérico, a música do grande rival de sempre, do Super Kid Nelson Pereira. E quando nós olhámos para a cara do Nelson, Nelson estava de boca aberta, olhos esbugalhados, porque entrada mais do que surpresa do Lobo Ibérico. O Lobo Ibérico é alguém
costuma estar em Inglaterra, não estava anunciado para esta morte súbita Rumble e, portanto, vir a Portugal para tentar tirar a vitória ao seu grande rival. Brutalíssimo e, portanto, o Nelson, naturalmente, que naquele momento ficou mais do que surpreso. Tínhamos então Cláudio no canto, Super Kid e Lobo Ibérico no meio do ringue, cara a cara, e aí é o Vítor Amaro que vai à top rope para tentar o crossbody, mas é apanhado no ar pelo Lobo Ibérico, e temos a partir dali Lobo Ibérico a dominar por completo o ringue. O Vítor depois até conseguiu estar ali muito perto também de eliminar o Lobo Ibérico, no entanto acabou por ser eliminado. Eu não me recordo por quem, eu até lhe podia ter perguntado antes do vídeo, mas também não acho que seja assim tão relevante quanto isso. Eu penso que foi pela Cláudia, mas não quero garantir, é daquelas coisas nesta análise que eu não quero garantir a 100%, porque não tenho a certeza absoluta, mas a participação do Vítor na Rumble estava feita e, portanto, não é aqui particularmente relevante, pelo menos para já, não sabemos no futuro, não é? Mas, pelo menos para já, não é relevante, mas eu posso deixar-vos aqui que acho, pelo menos, que foi pela Cláudia. Se alguém estiver a ver este vídeo e não tiver sido, deixem aí nos comentários, naturalmente, corrijam-me, que eu agradeço que o façam. E, portanto, porque a Cláudia, eu recordo-me que a Cláudia foi buscar ao chão e o levou de pescoço até a passar a corda. Agora, eu não me lembro se nessa altura o Vítor segurou e ainda ficou e foi eliminado depois ou não. Mas é como estava a dizer, como estava a dizer, não é particularmente relevante. Eu não me recordo se foi aqui ou se foi realmente depois por um dos mascarados. Porque íamos agora lá chegar. A seguir, a entrada seguinte é a entrada de um dos mascarados que tinha estado no Incidente Internacional 2, um dos mascarados que tinha atacado a Claudia Redstone no Incidente Internacional 2, e este mascarado entra na Rumble, mas deixa-se ficar fora do ringue. Dentro do ringue, Cláudio e Nelson lutam, o Lobo fica ali a assistir para de seguida termos mais uma entrada, a entrada número 7, e de quem? Do mascarado número 2, outro dos mascarados que tinha estado no Incidente Internacional, e portanto isto poderia aqui apresentar uma situação de potencial perigo, porque tínhamos aqui basicamente uma equipa, dois mascarados que poderiam em conjunto fazer miséria nesta Rumble. No entanto, quem acabou por trabalhar na equipa foram o Super Kid e a Cláudia, naturalmente, que tentam eliminar um dos mascarados. O outro mascarado consegue atacar o Nelson. Depois tentaram os dois, se bem me lembro, atacar a Cláudia, para termos de seguida nova entrada ao vencedor do ano passado. Andy Hendricks entra na morte súbita Rumble, ele que tinha vencido brilhantemente no ano passado. A Cláudia, entretanto, é eliminada e temos Super Kid, Andy Hendricks, os dois mascarados e o Lobo Ibérico, que se colocou ali um bocadinho mais à parte, enquanto o Andy negociava com os mascarados não lhe atacarem. O Andy mal entrou, foi logo a negociar com os mascarados. Eu por mim estou aqui quietinho, vocês tratem disto. E que foi o que aconteceu com os mascarados a atacarem o Super Kid e o Andy, mais uma vez no turnbuckle, mãozinha atrás das costas, como se estivesse deitado na rede a tirar uma soneca, enquanto os mascarados realmente davam no Super Kid. Só que o que não se contava é que o Lobo Ibérico voltasse à ação. O Lobo espeta Cannonballs num dos mascarados, espeta Cannonball no outro mascarado, e consegue, portanto, que os mascarados vão ao chão. Temos também, pois, um confronto entre... temos, aliás, o confronto até foi depois, portanto, temos aqui, depois das Cannonballs, já estou a ficar confuso, depois, porque não é fácil mentalmente conseguir aqui repetir toda uma Battle Royale, e, portanto, mas aqui estou certo. Antes de terem o confronto, Lobo Ibérico e Super Kid trabalham eles em equipa, depois das Cannonballs do Lobo, e conseguem eliminar os mascarados, e, portanto,
tínhamos então os mascarados fora da morte súbita Rumble, só que de seguida, então, Super Kid e Lobo Ibérico a confrontarem-se em ringue. É uma rivalidade que já vem de há muito, muito tempo. É uma das maiores rivalidades do wrestling nacional e tivemos aqui um confronto entre os dois e, portanto, estava também na Rumble o Andy Hendrix, só que esse já se tinha ido refugiar fora do ringue, que esse não vai para grupos e, portanto, já tinha ido para fora do ringue e que esteve, e diga-se, que depois de ter estado fora do ringue, esteve muito perto de os eliminar, mas não conseguiu. Tivemos ainda uma última entrada, grande entrada, El Matador, Fernando Costa, o português radicado em França, esteve muito bem, no pouco tempo de que dispôs, o Fernando teve muito, muito bem, excelente dropkick, recordo-me no Andy Hendrix, teve ali mais um ou dois moves excelentes, até ser eliminado pelo Andy Hendrix e, portanto, para o fim, tínhamos Lobo Ibérico, Andy Hendrix, Super Kid, com os Hills, naturalmente, a tentarem eliminar o Super Kid, a não conseguirem, e o Lobo Ibérico depois a não ir na conversa do Andy Hendrix e a eliminar o Andy Hendrix da morte súbita Rumble. Uma autêntica vingança do ano passado. Não podemos esquecer que no morte súbita do ano passado, o Andy Hendrix ganhou ao Lobo Ibérico em singles e depois ainda o enganou na Rumble para vencer o Rumble e, portanto, o Lobo tinha que se vingar do Andy Hendrix e tínhamos, para o final, Lobo Ibérico e Super Kid iriam disputar a vitória na morte súbita Rumble, iriam ali colocar um ponto final à sua feud. O Lobo ainda foi à top rope, foi recebido por um super kill, mas que ainda conseguiu resistir, não foi eliminado, mas foi de seguida. Eles tiveram ali uma interação nas cordas, parecia que ia um, parecia que ia o outro. O Lobo até pareceu ir vencer, só que o Super Kid conseguiu reverter, fazer o Lobo passar por cima da última corda, bater com os dois pés no chão. Grande vitória do Super Kid. Super Kid Nelson Pereira era o vencedor da segunda edição da morte súbita ao Rumble. Do lado de fora, o Lobo Ibérico ainda pegou numa cadeira para atacar o Nelson, mas acabou por não atacar. Foi, diria eu, o ponto final na feud deles e uma grande vitória para o Super Kid, que numa Rumble que não foi excepcional, mas volto a repetir, é muito difícil uma Rumble ser excepcional. Raramente são. Foi uma Rumble que foi solidamente boa e que cumpriu na perfeição o seu objetivo de continuar feuds, terminar outras e avançar storylines. E seria mesmo isso que teríamos logo de seguida, com o Super Kid a pegar de imediato no microfone e a dizer: deixem ver se percebi. Qualquer altura, qualquer título, qualquer lugar. A seguir perguntou ao Matador, ao árbitro: Matador, qualquer título, qualquer altura, qualquer lugar? E o Matador disse-lhe que sim. A seguir perguntou-me a mim. É verdade, perguntou-me a mim. Disse: Fontes, tu que és o insider aqui disto, qualquer título, qualquer altura, qualquer lugar? E eu naturalmente disse sim. E portanto, desde já agradeço ao Super Kid esta referência num show. Para quem trabalha com wrestling, como eu trabalho diariamente, man, isto é muito bom, naturalmente. Se eu gosto de shows de wrestling e gosto de ir a shows de wrestling, seria hipócrita se não gosto destas pequenas referências. Gosto e agradeço de coração ao Nelson tê-lo feito. E portanto, isto para se perceber que o Nelson estava desejoso de realmente fazer cash-in da sua cláusula. O Nelson tinha acabado de ganhar um combate por qualquer título e veio então à baila a questão de que vos tinha falado no início deste vídeo. O Red Eagle estava sem adversário pelo título europeu e o Nelson lembrou isso e portanto desafiou o Red pelo título europeu. Se me perguntarem, é uma boa decisão? Epá, é claro que não. Primeiramente, o Nelson podia ter desafiado pelo título de CTW, portanto por um título ainda maior, ponto 1. E ponto 2, o Nelson estava cansado depois de uma grueling Rumble, totalmente grueling, e o Red Eagle estava fresco. Agora, isto é racionalmente. Racionalmente não foi uma boa decisão, mas
aqui a emoção falou mais alto. E com isto, ninguém pode criticar o Super Kid. A verdade é que foi a emoção que o levou a fazer isto. E portanto, Super Kid desafiou Red Eagle pelo título europeu. Na minha opinião, um bom combate, no entanto, onde naturalmente se notou algum cansaço por parte do Nelson. Seria impossível não se ter notado. Qualquer ser humano teria que estar cansado depois de uma Rumble daquelas. E, portanto, uma Rumble se calhar de 20 minutos, eu não contei o tempo, mas se calhar de 20 minutos, e portanto seria impossível não estar cansado. E a verdade é que o Red se aproveitou um bocadinho logo disso, começou por dominar no início, levou o Nelson ao chão várias vezes seguidas, com os shoulder blocks, com arm drags, e portanto o Nelson sofreu ali um bocadinho do início. Ele depois respondeu, eles até tentaram, salvo erro, dropkicks simultâneos, eu penso que se bem me recordo, foram dropkicks, e a partir daí o combate, e portanto isto para simbolizar que a partir daí o combate ficou mais equilibrado, mas o Red, com o seu wrestling técnico, em que ele é muito bom, acabava normalmente por se voltar sempre a superiorizar. O Nelson, no entanto, não se deixaria ficar naturalmente, e portanto eu lembro-me de uma running clothesline do canto que deixou o Red caído totalmente no ringue. No entanto, a verdade é que parecia sempre, volto a repetir, que a parte técnica em que o Red é dos melhores de Portugal, se não o melhor, provavelmente, somada ao natural cansaço do Nelson, faziam com que o Red acabasse por ter ali realmente mais ascendente. O Nelson ainda tentaria a Wrecking Ball, de seguida também com o Nelson preso no Tree of Woe, um double foot stomp, um excelente double foot stomp, diga-se, e o Red acabaria depois também por aplicar o Brainbuster e vencer depois o combate. Uma vitória justa, mas este é um combate que eu gostaria de ver novamente, com um Nelson fresco contra um Red Eagle fresco. Gostaria muito de voltar a ver este combate. Espero que haja rematch pelo título europeu no Revolta. Já agora, diga-se, é o show do próximo dia 21 de março do CTW. Para o Nelson, eu diria que defrontar alguém tão bom em ringue como é o Red, nas condições em que o Nelson o fez, seria sempre difícil, e portanto há que lhe dar kudos por ter pelo menos arriscado. Antes do main event, eu diria, antes do main event entre Mad Dog Max e Leo Rossi, eu diria que assisti a um dos melhores, a um dos mais brilhantes segmentos que assisti em toda a minha vida. Andy Hendricks e o Sr. Mário Milheiro, o pai do Red Eagle, eu diria um dos heróis do wrestling nacional, o Sr. Mário Milheiro, tiveram um segmento que foi brilhante e que eu apenas compararia ao segmento entre o Mark Henry e o John Cena. Para quem se lembre, o segmento de despedida do Mark Henry dos rings da WWE, em que ele depois atacou o John Cena. Esse segmento foi brilhante. Meus amigos, este não ficou atrás. Eu sei que vocês já estão a pensar desse lado. E ao Fontes, ganda exagerado, gosta de tudo, é ganda exagero. Man, eu espero que este... aliás, para conseguir perceber o que foi este segmento, só estando lá. Ponto 1. Mas espero que este segmento venha para a net, porque foi brilhante. E portanto, este segmento, meus amigos, merece, acreditem, ser visto, e quem lá esteve sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Vamos então explicar. O David Carroll decidiu, o David Carroll, que é o GM do CTW, decidiu, e muito bem, homenagear o Sr. Mário Milheiro, o homem que construiu o ringue do CTW, o homem que construiu o próprio CTW. Volto a repetir, quanto a mim, o Sr. Mário Milheiro é um herói, é aquilo que nós chamamos um herói da sociedade, e portanto não poderia ser para alguém mais justa esta homenagem. Ora, a homenagem estava no início, quando entrou o Andy Hendricks no seu outfit de dia-a-dia, portanto não vinha equipado, vinha na sua roupa de dia-a-dia, e volto a repetir, a partir desse momento nós tivemos um segmento brilhante, e posso-vos já adiantar que o brilhantismo deste segmento
vem muito do facto de ter partido de uma situação da vida real. Quem segue o Andy Hendricks nas redes sociais sabe que pelo menos há uns 2 meses o Andy se debate com a possibilidade de não ficar em Portugal. Há problemas com o visto do Andy Hendricks em Portugal e, portanto, ele nos últimos 2 meses publicou storylines a dar indicação, provavelmente iria sair, que não poderia continuar em Portugal. Logicamente que eu neste momento não sei se é verdade se não, mas até à hora do show, até este segmento, nunca me passou pela cabeça que isto não fosse verdade, até porque foi durante muito tempo. E que não quer dizer que não seja, não tenho já a certeza depois disto. E portanto, o Andy vem dizer que para quem, veio explicar às pessoas que, para quem o seguia nas redes sociais, sabiam que ele estava realmente de partida do país ou que havia grandes possibilidades, mas não queria deixar de, antes de o fazer, dar um aperto de mão e reconhecer tudo aquilo que o Sr. Mário Milheiro foi para ele. O Andy explicou que quando veio para Portugal estava num bad place, num mau sítio na sua vida, tinha esquecido o Pro Wrestling. Ele utilizou uma expressão que é Pro Wrestling defines me, o Pro Wrestling define-o, o que é ele como pessoa. E quando ele veio para Portugal, essa paixão estava completamente extinguida. E o Andy disse que, além do público, que para ele era o público com mais paixão, não o maior, muito longe de ser o maior, mas o mais apaixonado, para o qual ele teve o prazer de realmente lutar. Ele não queria deixar de se ir embora sem apertar a mão do Sr. Mário Milheiro, por tudo o que o Sr. Mário Milheiro tinha significado para ele. E até este momento, qualquer pessoa, as pessoas que não estivessem tão habituadas a ver shows de wrestling, acreditavam nisto na hora. Agora, pessoas como nós que estamos a ver este vídeo, naturalmente, que eu nesta altura ainda dizia para mim, não, isto o Andy vai chegar ali e vai atacar o Sr. Mário Milheiro. Só que o Andy chega a uma parte em que realmente diz, pessoal, eu sei que isto é completamente out of character para mim, eu sei que vocês estão a pensar isso, isto é completamente out of character para mim, e realmente, só que eu não podia ir embora sem apertar a mão ao Sr. Mário Milheiro. E quando o Andy fala em out of character, eu acho que toda a gente pensou, pá, realmente ele quer mesmo despedir-se, ele veio aqui realmente de coração, completamente fora de personagem, e portanto ele próprio está a dizer que está fora de personagem. E portanto, aqui eu acho que toda a gente acreditou que o Andy estava a ser sincero. Man, e eu agradeço ao Andy Hendricks e agradeço ao Sr. Mário ter tido uma sensação que eu já não tinha, sei lá, há anos a ver wrestling, que é a sensação de acreditar, de olhar para uma coisa e pensar para mim, isto é verdade, quando não era. E portanto, fui enganado. E se há coisa que nós, fãs de wrestling, adoramos, é ser enganados. E eu aqui fui puramente enganado, porque quando o Andy foi estender a mão ao Sr. Mário, mandou-lhe um kick on the balls, um kick on the nuts, um pontapé no meio das pernas, e realmente o Sr. Mário ficou estendido. O Red ainda veio fazer o save, mas Evil Andy Hendricks deixou o Sr. Mário Milheiro, que vendeu esta lesão como um senhor, como um profissional, e contribuiu também ele para o brilhantismo do que foi este segmento. Recomendo a quem o possa fazer que veja este brilhante segmento do Andy Hendricks e do Sr. Mário Milheiro. Este segmento adicionou milhões a este show. Grande momento do Morte Súbita 2. E vamos então para o main event, naturalmente. Pai Grande Leo Rossi frente a Mad Dog Max pelo título do CTW. Primeiramente a entrar o Mad Dog Max alegre, como sempre. De seguida, mais uma espetacular entrada do Pai Grande Leo Rossi. Luzes apagadas, fumo, a promo package no projetor. Brutalíssima entrada do Leo Rossi. Nunca cansa. É a melhor entrada do wrestling nacional. Neste momento não há a mínima dúvida. É de longe a melhor entrada do wrestling nacional. E eu diria que este foi um combate que entregou totalmente como main event, apesar de que com estes dois, com Leo Rossi e com Mad Dog Max, a fasquia tem de estar
altíssima, e eu aí tenho que dizer que apesar deste combate ter sido muito bom, na minha opinião, não foi excelente. Já vi melhor do Rossi e já vi melhor do Mad Dog Max. No entanto, muito bom combate, volto a repetir, e que entregou completamente como main event. Se é um Match of the Year Contender, talvez não. No entanto, repito, solidamente um combate muito bom. Quando o Rossi entrou e chegou ali ao ringue, nós notávamos o Mad Dog Max a provocá-lo, o que não é algo que ele costuma fazer. Portanto, foi ali um bocadinho de mudança de atitude por parte do Mad Dog, ou pelo menos uma faceta que não era habitual nele, e logo no início tivemos um período de estudo mútuo, com o Mad Dog a superiorizar-se depois, tecnicamente, ao Rossi, quase como a dizer-lhe: tu és o melhor aqui em Portugal, mas deste lado vais ter um veterano com 20 anos de carreira. E portanto, o Mad Dog não se iria deixar enganar pelo Leo Rossi facilmente. Só que o Rossi também não é de se ficar, naturalmente, e pouco depois nós já estávamos a ouvir para grande com o Rossi a pôr o Mad Dog no canto, e portanto já sabemos que o campeão de CTW aproveita ao máximo as regras. Outro combate em que o Rossi foi ali aproveitando, tirando o maior partido das regras, saía várias vezes do ringue, ia para fora, portanto tentando sempre quebrar o ritmo do Mad Dog Max, e portanto era esta a tática do Leo Rossi. Claro, sempre que apanhava uma aberta, o pai grande apanhava o Mad Dog, aplicava-lhe um move. Lembro perfeitamente, por exemplo, de um Body Slam que foi feito desta forma, e portanto, vintage Leo Rossi, só que quando o combate ia para o chão, aí era o Mad Dog com a sua técnica à inglesa, que levava a melhor, e depois, naturalmente, aproveitava para Irish Whips, para suplex, que punham o pai grande em dificuldade e o faziam, lá está, escapar para fora do ringue. Tivemos ali até uma altura, pá, que foi lindo, em que o Rossi se foi sentar numa cadeira e foi lá ter um gajo do público com ele. Pá, que foi lindo, eu nem vou contar, porque foi muito, muito fixe. E portanto, mais uma daqueles momentos que só no show ao vivo nós podemos ter. E claro que o ter um gajo do público aí lá ter. Pá, normalmente nos shows de CTW há sempre pelo menos um cromo que é lindo. Há sempre um cromo que se destaca dos outros, e neste, mais uma vez, também houve. Estava eu a dizer que o Rossi depois acabou ali por provocar também bastantes vezes o adversário, ia ali até ao pé, punha o pé na corda, vinha para trás, depois quando entrava no ringue já conseguia pôr o Mad Dog no chão. Portanto, estas skill tactics que ele costuma utilizar. Antes ali eu diria sequer da metade do combate, o Rossi acaba por conseguir dominar o Mad Dog nas cordas. Depois no chão, naturalmente também com muitos pezões nas mãos, trabalhar o braço do Mad Dog, algo que o Rossi faz muita vez. Conseguiu por essa altura ali 3 ou 4 falls, eu diria quase seguidas ou ali intermitentes, e pode-se dizer que nessa altura o Rossi realmente colocou muitas dificuldades ao Mad Dog Max. Foi um período em que o Mad Dog teve realmente ali bastante dificuldade. O Mad Dog, depois de conseguir recuperar, chegou também, se bem me lembro, a ir à top rope para a Flying Clothesline. E portanto, eu acho que podemos dizer que tivemos aqui dois grandes blocos neste combate. O primeiro bloco de maior domínio do Rossi e um segundo bloco de maior domínio do Mad Dog Max. Houve depois um terceiro bloco deste combate, extremamente equilibrado e, mais do que isso, extremamente físico, muito mais físico do que os outros dois blocos do combate, com trocas de punches, realmente bastante intensidade física, até que se deu o ref bump. Sim, o árbitro foi ao chão, o matador foi ao chão, e aí entraram os mascarados que já tinham lixado, entre aspas, o combate à Claudia Bradstone no Incidente Internacional 2, e eles entraram e, portanto, atacaram o Mad Dog Max. Aliás, eles não atacaram o Mad Dog Max, eles agarraram o Mad Dog Max para o Rossi poder bater
no Mad Dog Max. Mas, meus amigos, algo mudou claramente no Pai Grande. O Pai Grande, exatamente como tinha feito no incidente internacional, recusou ganhar o combate assim e atacou ele os mascarados. E, portanto, juntamente depois com o Mad Dog, eles conseguem os dois expulsar os mascarados no ringue. No entanto, e percebendo até que o matador, que o árbitro, continuava no chão, o Mad Dog aproveitou para estender a mão ao Rossi para lhe agradecer a atitude que tinha tido, e foi neste momento que aconteceu. Mad Dog Max deu. Nós tínhamos tido também isto no segmento anterior, e agora no combate seguinte, um kick in the nuts, um pontapé nas bolas, um pontapé no meio das pernas que deixou naturalmente o Leo Rossi no chão. Era o heel turn do Mad Dog Max. O Mad Dog Max tinha planeado tudo isto, a chegar a este combate realmente pelo título. Ele tinha ganho ao Rossi há um ano no Roleta Russa e, portanto, o Mad Dog Max sabia que no Incidente Internacional 2 teria que ser o Rossi a sair daquele combate campeão, porque se fosse a Cláudia ele não poderia lutar pelo título. O Rossi realmente saiu campeão com a ajuda dos mascarados, e esses mascarados quem eram? Eram a trupe do Mad Dog Max, que realmente fez o Rossi sair campeão do Incidente Internacional para que o pudessem atacar neste Morte Súbita 2. Eles já estariam a contar que o Rossi tivesse a mesma reação que teve no Incidente Internacional, mas na verdade o Mad Dog Max tinha isto tudo planeado, e com o kick in the balls, com um pontapé no meio das pernas, ganhou o combate. Não ganhou com o pontapé no meio das pernas, naturalmente, ganhou depois fazendo o pin no Rossi e tornou-se, foi académico depois daquele kick nas nuts, foi académico, 1, 2, 3, novo campeão do CTW, e a partir do momento em que o Mad Dog venceu o título, algo mudou na sua expressão. Tivemos uma cara completamente louca do Mad Dog Max. Ele comeu o título, portanto, trincava o título e tudo. Estava completamente louco e, portanto, temos um heel turn. Temos agora um Mad Dog Max, aliás, completamente lunático. Só que o Rossi não tem medo de lunáticos e foi buscar um candlestick. Expulsou o Mad Dog Max com o candlestick do ringue e ainda lhe disse: Mad Dog, seu feio, vai levar o título para a Inglaterra, seu feio, lá para onde tu vais. Mas dia 21 de março vamos ter Leo Rossi frente a Mad Dog Max pelo título do CTW, e esse combate está já marcado para o Revolta 21 de março. Leo Rossi vai querer revoltar-se contra Mad Dog Max. Vai ser um grande combate, não tenho a mínima dúvida disso. E portanto, dia 21 de março, no Revolta, o David Carroll mostrou também a sua insatisfação pelo que o Mad Dog tinha feito, mas a verdade é que não havia nada a fazer. Na minha opinião, um excelente final, um surpreendente final. A storyline parecia que ia ficar por ali, ou que por alguns pensavam que poderia ficar por ali, não ficou. Teve aqui um surpreendente final, um final também muito bem executado, diga-se, e portanto, neste CTW Morte Súbita 2, um bom show, volto a repetir, sem ter sido um super show, mas solidamente um bom show. E dia 21, CTW está de volta com o Revolta 21 de março no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda. O vídeo já vai mais de 1 hora, eu estico-me sempre nestas análises, peço desculpa, agradeço piamente a quem ficou 1 hora e 4 minutos a ouvir-me falar. Muito obrigado. Eu volto na próxima quarta-feira para a edição 100 do Espaço de Fontes. Obrigado por tudo. Vejam o SmackDown, vejam o Wrestling.pt. Eu fico por aqui.